Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui a quarta-feira acompanhando as informações, as notícias do tricolor para essa partida contra o Santos. Mais um jogo aí contra o Santos. Na última partida onde os times se enfrentaram pelo Paulistão, o São Paulo venceu e hoje vai em busca da vitória pelo Campeonato Paulista. E hoje vai em busca dos 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui na provável escalação e nas informações do tricolor para essa partida de logo mais. Já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos lá, com os atacantes aqui em nossa tela, eu converso com o Gustavo Zupac. Sansão, tivemos um exemplo recente, o mando era do São Paulo, agora o mando é do Santos. Sim. São Paulo, assim, num início de retomada, começando a buscar um viés de alta e o Santos ainda preocupa. Eu me lembro quando o São Paulo perdeu para o Palmeiras e perdeu jogando melhor do que vinha jogando nos demais jogos de insucesso, que o Crespo, naquela entrevista dos 45 pontos, ele falou, olha, se a gente jogar o que jogou hoje, a tendência é a gente não sofrer, a gente conseguir os 45 pontos e não sofrer. Ele ressaltou que era importante manter um padrão que ele viu no jogo de Barueri contra o São Paulo, e isso aconteceu, né? Desde então, o São Paulo repetiu o padrão. São Paulo foi bem contra o Flamengo, muito bem contra o Flamengo. São Paulo foi muito bem contra o Santos sábado no Morumbi, pelo Paulistão, que, embora seja um campeonato menos importante que o brasileiro, a colocação que o São Paulo estava pedia urgência numa comparação com uma segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Então, dentro do que o Edu falou, São Paulo esticou a corda, tratou com urgência o que tinha que tratar como urgência, teve resposta, o que foi muito importante para o trabalho do Crespo e também para os jogadores, para diminuir um pouco a temperatura. E a tendência é que olhe para esta segunda rodada de Campeonato Brasileiro como uma oportunidade de manobrar o elenco. A questão é que o São Paulo não tem a profundidade para manobrar o elenco sem tanto impacto direto na performance. E isso aumenta as possibilidades do Santos voltar a vencer. Como a Jardine falou, ganhou na estreia contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, depois não ganhou mais, né? O Santos tem que dar resposta no que diz respeito à intensidade. O Santos é um time pouco intenso, embora o seu técnico seja um cara que costuma montar equipes intensas. Há ali um descompasso entre característica de elenco quanto à intensidade e o desejo do treinador. E aí que pode entrar uma peça interessante como o Rony. Rony não é um primor na parte técnica, mas Rony é um cara de muita entrega, qualquer que seja a sua posição. Por esse vigor, por essa intensidade, de novo, usando esse termo, eu imagino que o Rony vai ser uma peça bastante útil nas mãos do Juan Pablo Vojvoda. Para o jogo desta semana, para o jogo de amanhã, o Santos é ligeiramente favorito no Clássico da Vila Belmiro. Vamos lá, informações do Santos, a gente viu com a Jalili sobre Neymar. Neymar não será... Aqui começando, bom, tem Alisson, Lucas Ramon, o clássico. Vamos começar pelo Alisson e aí eu pergunto para o Miller. Miller, como que é para o jogador, né? Como que fica também em relação à torcida? Ele que chegou a visitar o Corinthians, claro, tudo com a anuência do São Paulo. E agora ele disse que tem que reconquistar. Ficou muito chata essa situação? Deveria ter sido conduzida de outra forma? Como que você entende que agora o Alisson realmente pode reconquistar a torcida? Olha, Michele, é claro que o jogador se frustra, né? Até porque ele já estava com o corpo todo no Corinthians, né? Aí teve aqueles detalhes que nós já conhecemos. Eu acho que o Alisson, o que fica chato não é o relacionamento dele com os jogadores do São Paulo. Isso, ele tem um bom relacionamento com a turma. Nem com a torcida, até porque a primeira partida que ele fizer, a torcida esquece isso. O problema é a relação dele com o Crespo, porque o Crespo não gosta dele como jogador, não gosta dele. Tanto é que disse, olha, comigo você não vai jogar, pode procurar outro clube. Então, quer dizer, fica uma coisa chata pro Crespo e pro Alisson também. É claro que ele ficando lá, ele tem que dar continuidade à sua carreira. Treinar direitinho na garrafa. A resposta tem que ser no campo, né? Michele, não tenha dúvida. Boa noite, Michele, Miller. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A resposta tem que ser no campo e na parte técnica. Fica claro que quando o Alisson demonstra esse interesse dele pro Corinthians, Miller, você foi muito pontual. Tá claro e evidente que ele não estava nas graças do Hernan Crespo. E ele, obviamente, foi buscar o melhor para ele. Mas o negócio foi muito mal conduzido da forma que acabou acontecendo. O jogador hoje, do jeito que existe rede social e tal, o jogador ele foi lá no Corinthians, lá no CT, conheceu o CT e tal, e não ficou. Então o Alisson tem, além de reconquistar o Crespo,
tecnicamente, o que não aconteceu até agora, vai ter que reconquistar a torcida do São Paulo. Me estranha o Crespo, com os problemas que tem dentro do elenco, abrir mão de um jogador como o Alisson. A gente não acompanha dia a dia Miller mais, como era antigamente, para ver o que está acontecendo, mas o Alisson, para o patamar que tem hoje, me parece que é um jogador que, se não para ser titular, é um jogador que pode agregar para esse time de São Paulo. Me causa estranheza. Sem dúvida nenhuma, como eu estou te dizendo, o Crespo caiu em contradição, porque ele disse, olha, eu não quero você, pode procurar um time, um outro clube. E ele foi o que ele fez. Ele já estava certo, tinha acertado com o Corinthians. É claro que o presidente do Corinthians que não quis pagar 1 milhão. É bem verdade isso. Agora, o Crespo, como é que ele vai fazer? Vai ter que engolir o Alisson? Vai ter que engolir o Alisson, porque o Alisson tem contrato. E o Lucas Ramon, lateral direito, o que você acha dessa contratação, Lucas? É uma carência nessa posição, Michele, porque ficou o Igor Jesus muito tempo, 4 anos. O Igor Vinícius, 4 anos como lateral direito do São Paulo. Ele vai para o Santos e só tem o Mike, né? Só tem o garoto da base, não tem uma outra peça de reposição. Então o São Paulo está carente nessa posição, por isso que ele contratou esse jogador. Tem o Cédric. Agora são jogadores que não estão Cédric, entregando, né? O Cédric, olha, o Cédric... ali. Não, o Cédric tem que ir embora, pelo amor de Deus. Agora, recentemente, né, o São Paulo liberou, me fugiu aqui o nome do jogador lá que é português, vinha jogando pela ala direita aqui, eu me recordo. São Paulo liberou um jogador que fazia essa ala direita, inclusive era reserva do Igor Vinícius, e hoje não tem na base, né? E contrata um jogador de 31 anos. É um perfil de contratação que realmente ele teve uma boa passagem no Mirassol, é verdade, mas 31 anos, quanto que vai custar isso aos cofres do São Paulo? A gente não sabe exatamente o valor, mas é uma posição carente, como disse o Miller, o Crespo tinha essa dificuldade no setor e a gente vai avaliar. Se ele desempenhar, se ele entregar o que entregou no Mirassol, acho que pode ajudar o São Paulo. E é diferente, né, Michele? O Mirassol, um time certinho, ele já tinha uma identidade, entrosamento com seus companheiros. No São Paulo, ele vem para resolver uma situação, uma carência na posição. Titular, vai ter que ser titular. Pegar a camisa titular, né? E entregar aquilo ele vem para ser titular, mas vai brigar. Eu acho que ele vai brigar com o Mike, até porque o Mike tá jogando, né? Mas ele foi contratado para ser titular. Amanhã tem clássico, Santos e São Paulo. O que a gente pode esperar dentro de campo? São Paulo é favorito, Michele. O São Paulo é favorito. O momento do Santos não é legal. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, mas falando do São Paulo, o São Paulo deu uma embalada com essas 2 vitórias, uma no Paulista e uma no Brasileiro. Agora, Miller, o que eu entendo que deve acontecer no São Paulo, e precisa acontecer, é um alinhamento de discurso do Rafinha e do Crespo. Não ficou legal aquele discurso do Crespo, não caiu bem entre torcedores do São Paulo, mesmo sendo até um discurso realista, mas um técnico do São Paulo falar abertamente, como ele falou, que o São Paulo briga pelos 45 pontos, e o Rafinha entra no vestiário com um discurso diferente. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Precisam se alinhar o discurso. O Rafinha promete uma situação, o técnico outra, e eles têm que trabalhar em conjunto, Miller. Olha, Michele, Rafa, eu não me empolgo com essas 2 vitórias, até porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Você vai ver que o jogo na Vila vai ser uma outra partida. Até primeiro porque o Neymar volta. Segundo porque tem o Gabigol, né? E o São Paulo, fora de casa, ele não consegue jogar tão bem quanto joga no Morumbi. É jogo complicado para o São Paulo. Só para lembrar que o lateral direito é o Moreira. Né? O Moreira foi liberado, era um jogador que vinha agradando, jogava em categorias de base muito bem, acabou indo para Portugal, acabou sendo liberado pelo São Paulo, e o São Paulo não tem um lateral. Ou seja, se fala muito em profissionalismo, o profissionalismo passa por aí, Michel. Passa por aí, você tem que olhar com muito carinho aquilo que você tem em mãos, ficar liberando jogador, Moreira, Alisson, e depois você não tem peça de reposição. O atacante Caio César foi finalmente chover, né? Importante para o time de São Paulo, Luciano? Hoje assim, eu tenho... É um símbolo desse São Paulo, né? Sim, é que às vezes a gente tem, nesses períodos longos, sem grandes títulos, o Luciano não foi titular da Copa do Brasil de 2023, a gente vai se lembrar por quê, né? Porque ele chutou a bandeirinha. É incrível, né? A saída, ele sai do pôster de campeão da Copa do Brasil de 23, porque ele chutou a bandeirinha no primeiro jogo contra o Corinthians na semifinal, e o Lucas estreou na função dele na semifinal de volta no Morumbi, fez gol e ficou no time titular, porque era o Lucas. Então, o time titular da Copa do Brasil de 23 tinha o Wellington Rato, Lucas, Rodrigo Nestor, Caleri na frente e Luciano no banco. Porque se ele não tivesse chutado a bandeirinha, ele provavelmente teria jogado o segundo jogo
junto com o Lucas. Talvez saísse o Ayrton Rato, talvez saísse o Rodrigo Nestor, talvez não ganhasse o título. O Rames também no banco, né, PC? Hã? Quem? O Rames estava no banco também, né? O Rames no banco também. Mas é que até o primeiro jogo da semifinal, o Luciano era titular, porque não tinha Rames e não tinha Lucas. Bom, às vezes a gente percebe ídolos de períodos de seca que deixam de ser ídolos quando você passou do período de seca e passou um período de títulos. Por exemplo, no Palmeiras, Valdívia. O Luciano não pode ser para o São Paulo o que o Valdívia foi para o Palmeiras. O Valdívia ganhou 2 títulos no Palmeiras. Ganhou o Paulista de 2008, jogando bem, e ganhou a Copa do Brasil de 2012, que ele foi importante, mas não foi titular na final. Não foi tão decisivo. E depois ficou aquele momento que ele se machucava. A torcida adorava o Valdívia e não acontecia nada. O time não ganhava título, o time não ganhava clássico, o time não ganhava o jogo que importava. Então, o Luciano não pode ser isso. O São Paulo precisa ter um time que se reconstrua como um time campeão, como um time vencedor. E o Luciano precisa ser o ponto de referência desse novo time. E a pergunta é se ele pode ser esse ponto de referência. Pode, então renova. PC, falando desse novo time, é uma tentativa de virada de chave agora, né? Depois de vencer o Clássico, depois de vencer 2 jogos agora as 2 últimas partidas. É uma virada de chave para o Crespo dentro do São Paulo? Eu acho que o que mudou o ambiente, e não é o Rafinha que mudou o ambiente, o Rafinha é uma parte da história, é uma parte positiva da história. Mas mudou o quê? Acabou a confusão do impeachment, o presidente é o Casares ou não é. Hoje você sabe que o presidente é o Arrim Assis, que o presidente Arrim Assis mudou a direção social, está mudando a base, que manteve o Rui Costa. O Rui Costa ganhou, já no final do período com o Casares, da saída do Belmonte, o status de diretor de verdade, como ele foi no Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, como ele foi na Chapecoense, que classificou para a Libertadores no ano pós-tragédia, como ele foi do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 2016. O Rui Costa hoje tem a posição de diretor executivo, que ele teve em outros clubes e nunca teve no São Paulo. Nunca teve essa autonomia no São Paulo. Então você define quem entra no vestiário. Quem entra no vestiário? Presidente Arrim Assis, Rui Costa e Rafinha. O Rafinha tem uma liderança no vestiário porque conhece esse vestiário. Isso mudou o astral. Você não tem mais dúvida. Você entra no vestiário e fala a verdade para o vestiário. Isso muda a referência do vestiário. O vestiário passa a confiar no trabalho. Só que essa é uma história de 10 dias. Então é precoce você ter certeza se isso de fato vai se sedimentar por 6 meses, por 10 meses. Mas é o sinal. Valentim, a gente tem 1 minutinho para encerrar aqui o de primeira, mas falando sobre esse ambiente... É isso, torcedor tricolor, as informações do São Paulo para essa partida de logo mais contra o Santos, agora pelo Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo enfrentou o Santos recente, a última partida agora, e hoje, né, volta a enfrentar o Santos, mas pelo Campeonato Brasileiro. A informação aí, né, do anúncio da contratação do lateral direito Lucas Ramon, ele foi anunciado, né, ontem, o jogador que tinha um pré-contrato assinado, né, para se apresentar em maio, mas conseguiu aí antecipar o encerramento e é o mais novo reforço do tricolor para essa temporada, né, para as próximas temporadas. Ele que tinha um vínculo até 5 de maio, mas conseguiu aí a antecipação e é um novo reforço do São Paulo. É um bom jogador, acredito que vai ajudar bastante, é um lateral direito e acredito que vai ajudar bastante o São Paulo. Para essa partida de hoje, a informação aqui do GE é que o Crespo vai usar os titulares nessa partida aí contra o Santos. A informação que está aqui do Globo Esporte, a escalação do São Paulo, Crespo vai usar titulares contra o Santos. O treinador argentino aí não fará grandes mudanças na equipe que jogou contra o rival no último fim de semana. Aquela partida que o São Paulo venceu por 2-0 e o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Santos nesta quarta-feira às 20 horas. O provável São Paulo aqui, segundo o GE, com Rafael do gol, Alan Franco ou Dória, Arboleda e Sabino, Mike ou Cedric,
Danielzinho Bobadilha, Marcos Antônio ou Pablo Maia, Enzo Dias, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo, segundo o GE, né? O provável São Paulo para enfrentar o Santos dessa partida de logo mais. A alteração sofrerá alterações apenas por causa de desgaste excessivo de jogadores, mas a comissão técnica entende que conseguiu preservar quem estava mais cansado no decorrer do clássico do fim de semana, depois que o placar foi definido. Então esse aí é o provável São Paulo para essa partida de hoje contra o Santos. Já deixa aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. São Paulo vem de 2 vitórias seguidas e se conseguir essa vitória hoje, pode dar ainda mais tranquilidade, né, para o São Paulo e quem sabe, né, encaixar aí a 3ª vitória seguida. Estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo o Flamengo, venceu o Santos do Paulista, está numa situação melhor, né, no Paulista, após a vitória contra o Santos, e hoje vai em busca de, quem sabe, né, mais 3 pontos. É isso, essas foram as informações do São Paulo para essa partida de hoje. Deixa aquele like, o seu palpite também nos comentários, valeu e até o próximo vídeo.